parte, a Carol Portillo comenta a primeira entrevista dada pelo Vanderlei no começo do ano. Se eu não me engano, foi no dia 1º de janeiro desse ano. Ele se mostra nervoso ao ser perguntado se a Lucilene tinha dito que sairia do hotel para passar na casa da Márcia. Vamos ver o início dessa análise da perita facial Carol Portillo. Vamos lá. Lá no dia 1º de janeiro, em uma matéria do programa, Vanderlei aparece ali junto com a família falando sobre o desaparecimento. É importante a gente salientar aqui que o Vanderlei, nesse momento, ele ainda não era acusado do crime. Ele está até junto ali com a família, né, na delegacia, buscando mais informações sobre a Lucilene. E aí é bacana a gente perceber, porque a repórter vai e pergunta para ele o seguinte: ela saiu do hotel? Ela te disse que ia para casa da irmã? Eu vi a última vez, era 6 e pouco, porque mais ou menos 5h30 ela me pediu para ligar para ver que eu tinha um ônibus para Descalvado. Pois é, percebam nesse momento que ele faz, eu anotei alguns pontos aqui, perceba que ele antecipa a resposta, já ele está antecipando a resposta, ao mesmo tempo quando ele vai justificar, ele demora, ele faz uma pausa nisso. Um outro movimento que ele faz também, ó, língua na boca, que daqui a pouco eu explico o que significa, e também ele olha muito para a direita, que também vou falar sobre isso, tá? E junto nós temos uma microexpressão de nojo. Sim, é um nojo ou aversão. É a mesma emoção e eu vou explicar o que seria isso. Deixa eu aproveitar e pegar esse trecho dessa análise para vocês entenderem como é feita uma análise realmente. Existe um método chamado SCAN, que é todo um embasamento científico e é um método que ele fala sobre a questão da mentira. A gente, para apontar alguém ou para a gente realmente fazer uma análise, não é só um gesto, tá? Porque senão a galera vai começar, então passou a língua na boca, a pessoa tá mentindo. Não, não é isso, tá? Não existe o músculo da mentira. Existe sim uma combinação, são fatores. A gente sempre analisa 3 coisas que são muito importantes, que é contexto, congruência e combinações. Tudo isso deve ser analisado. Mas a regra é a seguinte, a gente precisa de 3 gestos, no mínimo, 3 pins, que a gente fala, né? Tratando mesmo da ciência, 3 pins em 2 canais em até 7 segundos. O que significa isso? Você precisa lá, por exemplo, passou a língua na boca, olhou para a direita, que não é um processo cognitivo da mentira, mas eu vou explicar o que é isso. Olhou para a direita, coçou, fez mais algum outro gesto e junto uma emoção, por exemplo. Opa, provavelmente essa pessoa está mentindo. E olha só o que eu vou dizer, é provavelmente, tá? Pode ser que esteja mentindo. Esse é o termo técnico usado para fazer essa análise. Olha o que ele faz aí, ele passa a língua na boca, porque na verdade a pessoa quando mente ela está muito nervosa, ou realmente ela pode estar somente nervosa. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela está nervosa pelo contexto, desconforto, uma entrevista de emprego, qualquer coisa do tipo, a pessoa está nervosa, automaticamente seca a boca e ó, a pessoa passa a língua na boca. E aí podem falar assim, ah Carol, você está passando a língua na boca aí. Gente, eu estou aqui falando muito tempo, automaticamente a minha boca vai secar. Mas é o que eu estou dizendo, não é só esse gesto. Então ele passa a língua na boca. Nós temos aqui, ele está buscando uma resposta que é o olhar para a direita. Isso não é considerado um processo cognitivo da mentira, mas é mais um gesto que a gente tem que analisar. Por quê? O que a neurociência comprovou? Que nós, quando vamos para a esquerda para responder alguma coisa, para buscar uma informação, a gente vai para a esquerda. Quando nós vamos criar uma resposta, não significa que a pessoa está mentindo, mas vamos criar uma resposta, a gente pega e vai para a direita. Se eu, por exemplo, perguntar para você assim, Bate, quantas janelas tem lá na sua casa? Você, para lembrar da sua casa, provavelmente contar a janela, você vai vir aqui, ó, na esquerda para ter visualmente, né, ou até mesmo sentir ali sua casa para contar, fazer essa contagem. Você automaticamente faz isso. Agora, não é uma regra, porque canhoto muitas vezes é invertido, há exceções, então ali eu já analisei, ele é destro, então tem todas algumas informações que a gente conseguiu analisar. Então beleza, foi na direita, língua na boca e nós temos ainda uma expressão de nojo. O que significa isso? Paul Ekman, um dos maiores especialistas no mundo sobre microexpressões, inclusive a maior parte científica é baseada nos estudos dele. Muitos filmes, Disney, Pixar, o próprio FBI usa o trabalho dele para poder fazer análise. O Paul Ekman é um psicólogo americano que na década de 70 resolveu entender o que realmente estava acontecendo com as pessoas, porque ele se sentia enganado pelas pessoas. Foi aí que ele comprovou que nós temos 7 emoções básicas, universais, que são emoções que automaticamente vêm para a sua face e elas acontecem em qualquer lugar no mundo. Nós já nascemos com essa programação. Nós temos aí alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa e desprezo.
expressões faciais, elas demonstram as emoções, o que realmente a pessoa está sentindo. Então é fantástico quando você consegue ver no outro o que ele está sentindo, mas é muito importante eu dizer aqui, frisar isso, você vai saber o que o outro está sentindo. É impossível você ler mentes, é impossível você saber o que motivou a pessoa a sentir aquilo, tá? Então, como que acontece a questão da expressão? A pessoa, quando ela sente algo, por exemplo, se eu sinto nojo, ó, eu automaticamente faço isso aqui. Só que a pessoa, quando ela quer te enganar, quando ela quer esconder ali uma inverdade, o que ela faz? Acontece as microexpressões. Por isso que por vídeo a gente consegue ver as emoções que podem acontecer até mesmo em 1/5 de segundo. É uma emoção muito rápida. E elas são inconscientes, a pessoa não tem controle disso. E muitas vezes a pessoa, ela nem viu que ela fez determinada emoção. Então, nesse momento aí, nós temos ele sentindo uma emoção de nojo em lembrar sobre o fato dela ter ido, ter saído do hotel ou até mesmo toda a situação que aconteceu. Então vamos aí ao segundo vídeo, que foi dia 9 de janeiro, onde a família realmente bate de frente ali com o Vanderlei e ele já começa a ser suspeito do caso. Vamos analisar aí alguns trechos, tá? Olha só, a repórter vai e pergunta pra ele assim, você teria coragem de fazer alguma maldade a ela? Você teria coragem de fazer mal pra ela? Nunca fiz pra ninguém. É igual eu falo sempre, se eu puder ajudar alguém, eu ajudo. Mal, não vou fazer. Quando ele vai responder, nós vemos uma microexpressão de tristeza, que é a diminuição do ângulo da boca e elevação do queixo. Ó, é isso aqui. Já viu quando a pessoa tá triste? Isso aqui é um dos movimentos, tá? Porque acontece vários movimentos pra gente poder ter a confirmação de uma microexpressão. Agora, o que significa tristeza? Tristeza tá ligado à perda, tá? É perda de algo. Por exemplo, se você perdeu um pai, perdeu a mãe, perdeu uma situação, perdeu o celular. Se você perde algo, automaticamente você fica triste. E podendo ser até mesmo uma autoperda. Então, nesse momento, a gente não sabe a motivação da tristeza, mas ele ficou triste e logo depois ele faz uma emoção de desprezo, que é a retração de um dos lados do lábio. Então, a movimentação acontece só de um lado. O desprezo está ligado aí a desprezar aquela situação, ou até mesmo desprezar a pergunta. É uma postura, é uma emoção, na verdade, que está ligado a poder, a status. Aí a repórter vai e pergunta novamente, depois de um tempo, fala, olha, mas você teria coragem de fazer algum mal para ela? Novamente nós vemos a emoção tristeza. Você teria coragem de fazer mal pra ela? Nem pra ela, pra ninguém. Eu acho que tem outros meios legais de eu não teria nem porquê. Ele tem a tristeza e junto nós temos aqui, ó, a elevação do ombro. Como eu disse, até mesmo no primeiro vídeo que eu fiz pra vocês, que a elevação dos ombros é quando a pessoa não tem certeza do que ela está falando. Ela não tem certeza do que ela está afirmando. Isso pode acontecer com os dois ombros ou com um ombro só. O movimento, a pessoa não vai fazer isso aqui não, tá, gente? O movimento ele pode ser muito sutil. Comecem a observar aí que vocês vão poder ver algumas coisas. Então ele tem a emoção tristeza, ele tem essa movimentação e mais uma coisa que ele faz é uma microexpressão de nojo. Então nós vemos aí várias emoções, nós temos uma incongruência e podemos ver que nesse caso ele ficou muito desconfortável e essa emoção negativa em relação a ela, opa, não tá tão legal assim não. E nessa mesma matéria, um pouquinho mais à frente, a repórter vai e pergunta sobre o relacionamento, sobre a questão deles se relacionarem. Porque, na verdade, o Vanderlei parece que tinha uma outra pessoa, né? Outros casos, enfim. Então vai e pergunta, você tinha um caso com ela? E a família dela afirma que tinha. Eu até falava pra ela o seguinte, eu não sei se, igual o pessoal falou assim, eu até usava isso, até falei assim, ela falou assim, Van, você gosta de mim? Van, você, assim, Lúcio, uma primeira coisa, para de fumar. Eu, assim, não tem como falar nada com uma pessoa que fuma. Eu até brinco. Mas tinha relacionamento amoroso? Não tinha. Eu até vou falar pra ela assim, eu tenho que parar de fumar. Tanto é que ela tentou parar de fumar esse período inteirinho, tá tentando parar de fumar. Percebam que ele enrola, mas ele enrola para poder responder. Ele realmente tenta fugir aí, isso é uma fuga para não ir direto ao ponto. E quando ele começa a justificar, ele começa a falar da questão do cigarro. Então assim, ficou um pouquinho incongruente essa parte, tá? Além disso, ele vai muito para a direita. Como eu expliquei, a pessoa quando vai na direita, ela está criando uma resposta. Não significa que a pessoa está mentindo. Mas por que ela está criando? Né? É isso que a gente tem que analisar. E além dele ir para a direita, observem que ele novamente faz uma emoção de nojo. O que é essa emoção? É uma emoção de aversão, né? Nojo nós temos de coisas, aversão nós temos de pessoas, mas é a mesma emoção. Observem que é um enrugamento da face, né? O nariz aqui levanta e ó, o lábio superior
também levanta. Tudo muito rápido, mas aí a gente tem que analisar o seguinte, por que ele sentiu nojo nesse momento? Então, além de olhar para a direita, ele estava com a emoção de nojo. Além disso, ele coça o nariz. Observa que ele coça o nariz e quase tampa a boca. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que significa isso, esse coçar, tá? Quando nós mentimos ou quando nós estamos muito nervosos e até mesmo os processos cognitivos da mentira, eles se confundem com o nervosismo, por isso que a gente precisa de toda uma análise, precisa de várias informações. Mas o que acontece? Sua pressão arterial ela sobe muito por conta da adrenalina, automaticamente corrente sanguínea começa a correr mais rápido na sua face e com isso coça. Pode coçar em qualquer lugar. Só que lembrando, pode ser que a pessoa só esteja nervosa, por isso que você precisa de várias informações e bate, tô pegando muito nessa tecla, porque senão vai começar todo mundo chegar em casa e falar, tá mentindo, e não é assim, tá? Mas bem, observem que junto com uma emoção negativa, ele olhando para a direita, ele coça e ele ainda tampa a boca. Quando ele vai coçar, ele quase tampa a boca, que é realmente ali querendo não falar sobre aquilo. Então, mais uma vez, é um trecho que tem que ser analisado. E a repórter vai e pergunta pra ele assim, mas a Lucilene sabia da sua outra namorada, esposa, companheira, enfim. Observa que novamente ele tenta ali fazer uma fuga, ele enrola pra responder. E umas outras coisas que eu vi, Bate, foi o seguinte, a gente tem novamente o ombro direito, ele tá escondendo uma informação, ele engole seco, e agora a gente já sabe que era companheira e etc. Ele engole seco e também temos uma expressão de medo. O que é o medo? O medo é a estiração aqui, ó, da boca, tá? Os lábios é como se fosse uma coisa mais horizontal. Além disso, nós temos a elevação das pálpebras e ainda a tensão aqui do pescoço. Então, nós temos ali uma microexpressão de medo. E a gente pensa, ué, por que ele tá com medo ao responder? Juntando os outros gestos, a gente consegue ver também que ali ele estava escondendo alguma informação. E mais à frente, a gente encontra um trecho muito legal que a gente vê mais uma incongruência. O que acontece? É perguntado para ele sobre o controle do dinheiro, né? Porque ele falava que não, ela tinha acesso ao dinheiro e a família diz outra coisa. Tinha um caixa feito aqui, é o que ela pedia, Van, paga tal coisa, eu pagava tudo para ela, tudo. Todas as contas, tem um filho dela que está detido, todo mês as despesas com o filho, com a nora, com a neta, as despesas dela particular, o que ela pedia, vamos, vocês disseram daquilo outro, o que a gente fazia? Tem um livro caixa, a gente pegava e fazia os acertos, normal. Eu anotei alguns pontos aqui, Bate, e assim, realmente há uma incongruência, a gente pode falar que ela não tinha controle nenhum, mas ele controlava bastante o dinheiro dela. Por quê? Observa que ele levanta os ombros, então novamente uma incongruência, e ele nega com a cabeça dizendo que era tudo normal. Não, era tudo normal, tudo normal. Ó, isso aqui é sim, isso é não, o corpo sempre fala a verdade. Então ele está dizendo que é normal, mas o corpo dele ali está se contradizendo. Então, além dessa questão do levantar os ombros, ele negou com a cabeça, ele engole seco e quando ele pergunta se tinha acesso ao dinheiro, novamente ele levanta os ombros e nega com a cabeça de novo. Então, essa história aí, essa parte está muito mal explicada. Agora pegando um outro vídeo também de janeiro, onde há o encontro da família toda, tá? A família toda da Lucilene com o Vanderlei. Quer saber por que o jornalista falou aquilo, o apresentador falou aquilo, se eu não falei? Usou meu nome. De desmentir que ela tá falando. Tudo bem, ontem. Não, intriga? Mas você tá acabando de desmentir o que ela tá falando. De ontem. Por que falou aquilo ontem? Ontem usou... a mesma coisa que ela tá falando hoje. Ontem usou palavras na minha boca. Por que colocou palavras na minha boca ontem? A família inteira tá dizendo aqui que vocês têm relacionamento e você tá negando. Ontem. Eu não tô negando, tô falando, relatando os fatos. Desde o primeiro momento, pra vocês e pra polícia, eu tô falando os fatos verdadeiros. Porque nessa hora, gente, não tem que mentir. Você tá falando a verdade em tudo. Em tudo. Observem alguns pontos, assim, realmente houve muitas incongruências aí, inclusive eu analisei a postura da família também, porque né, não era só o Vanderlei que era o suspeito, haviam outros suspeitos, então aproveitei para analisar várias coisas, mas eu vou levantar alguns pontos aqui sobre o comportamento naquele momento, nessa discussão com a família da Lucilene. E quando ele fala que não ligou para a produção, ele vai, levanta os ombros, ele engole seco e logo depois ele comete um ato falho, que ele vai e fala, sim, eu liguei. Então, tudo muito rápido ali. O ato falho também acontece quando a pessoa está escondendo uma informação. E, lógico, vocês tinham todas as provas ali que ele havia ligado, né? Mais à frente, quando ele está na discussão ali com a Bruna, realmente, ele novamente levanta os ombros. Ele tem um afastamento corporal, que, como eu disse, a gente se afasta do que a gente não gosta. Mas isso pode acontecer também na hora que está acontecendo alguma incongruência, tá? Não é só quando a gente não gosta de algo. Pode ser que ele não tenha gostado de algo, mas junto nós temos um ombro, ele engole seco novamente e nós temos uma expressão de medo. Vocês conseguem ver aí ele realmente fazendo uma expressão de medo. E aí você para pra pensar, ué,
Tá com medo de quê, né? Por que ele estaria com medo naquele momento? E uma coisa muito importante, porque nessa briga toda que eu vi, eles sendo acusados ali, etc., a gente não vê uma emoção de raiva. E raiva é a emoção ligada à justiça, de olha o que vocês estão fazendo comigo, vocês estão me acusando de algo que eu não fiz. A gente não vê a emoção de raiva, a gente vê a expressão de medo. E um outro detalhe são os pés. Bate, os pés, eles são tagarelas, eles entregam e os pés sempre falam a verdade. O que significa isso? Os pés, eles apontam para a área de interesse. Não sei se vocês já perceberam, você está conversando com alguém e aí, de repente você lembra que você tem um compromisso, que você está atrasado, porque realmente não interessa mais aquele assunto, você começa a conversar com a pessoa, ó, não, beleza, vamos ver. E o seu pé apontando para outra direção. Então, os pés, eles apontam sempre para a área de interesse. E o que é importante a gente ver? Ele está ali com a repórter, né, com a capitã e também com a Bruna, que é a sobrinha, só que os pés deles estão apontando para outra direção, ele queria sair correndo dali. Pode ser pressa, pode ser qualquer outra coisa, mas junto nós temos a expressão de medo que eu falei anteriormente. E no finalzinho aí, além dos pés também entregarem, quando é perguntado para ele se ele está falando a verdade, ele fala, eu estou dizendo toda a verdade. Ele nega com a cabeça, inclusive ele nega com a mão, ele vai, eu estou dizendo toda a verdade. Ele nega com o dedo e além disso nós temos aí uma expressão de medo. Então, ó, negou com a cabeça, a mão, nós temos o medo, os pés apontados para outra direção, nós temos aí vários pins, vários gestos, pra gente ver que realmente há uma incongruência. Não estou aqui afirmando se ele matou, se não matou, mas que há incongruência nesse momento há. Então poderia ali ele estar escondendo alguma informação. E aí também a Bruna vai questionar ele se ele tinha realmente um caso com a outra pessoa ou não. Por que quando a gente viajou, você levou seu pai, trancou o hotel, não botou ele pra dormir com a sua mulher? O que eu faço na minha vida particular, o meu pai eu levo onde eu quero. Minha sogra sabia que você tinha mulher, nós ia pra dormir, ele ia ficar com a sua mulher. Toda vez que eu viajo, vou pra Goiás, qualquer lugar que eu vou, eu levo meu pai. Eu cuido dele. O amor que ele teve por mim, o amor que ele teve por mim, que ele cuidou de mim, enquanto ele cuidava, agora inverteu o papel. Eu tenho maior orgulho, Você cuidar pode, você não lembra disso. E quantas vezes eu vi a Lúcia dando de comer com o cara, trancada aí, cuidando dele, quando você tava na firma que a gente nem conhece. Que sua filha não é que você vai dormir com a namorada. Todos os dias. Resumindo, todos os dias. Vejam que ele demonstra medo e além disso, quando ele fala não, o corpo dele vai pra frente. Como eu disse, nós, quando vamos pra trás, nós estamos dizendo não, e quando nós vamos pra frente, nós estamos dizendo sim. Então, na verdade, nós temos uma expressão de medo e ainda ele vai pra frente. Então, é uma incongruência ali, porque o não, ou ele iria balançar, ou ele ia ficar na mesma postura, ou ele iria chegar pra trás. Além disso, uma outra coisa que eu achei bacana foi de analisar, na verdade, foi que ele ficou tentando mudar o foco o tempo todo. Ele ficava assim, Bruna, você quer fazer barraco ou você quer achar sua sogra? Então ele ficou tentando ali mudar muito o foco. E eu não vi tanta raiva. Então as expressões maiores nesses trechos todos foi de medo e não raiva. Que seria a emoção mais comum de alguém que está sendo acusado de algo que realmente não fez. E aí agora pegando um vídeo mais recente, depois que ele saiu da cadeia, quando ele fala a primeira vez, ele inicia o vídeo dizendo que ele está muito tranquilo e que a consciência é muito limpa. O que eu quero falar? É para tranquilizar meus amigos, que sempre acreditaram em mim e continuam acreditando, os meus familiares. Então eu vim falar para poder tranquilizar todos, passar que eu continuo tranquilo e bem, aguardando. Eu até coloquei aqui porque ele nega sutilmente com a cabeça, eu estou muito tranquilo. Tudo bem, não é porque ele fez alguma coisa, mas até uma pessoa que pode ser que ele não tenha feito nada, a pessoa não tá tranquila, né? Você passou 60 dias na cadeia, enfim, não tá tranquilo. Então, ali realmente há uma incongruência. E um pouquinho mais na frente, ele fala que ele vai provar a inocência dele. Ele confirma isso, que ele vai provar a sua inocência. Estou tranquilo, vocês tranquilo, eu não tenho nada a ver com o desaparecimento da Lucilene. Acredito que ela esteja viva. Porque até no programa de vocês já foi relatado vários casos que eu já vi que pessoas, depois de 5, 6 meses, apareceu, ou foi encontrada ou retornou. Então, meu coração ainda me diz que isso pode ocorrer. Porque não teve nada de provado do contrário disso também. Então, eu creio que ela possa, assim, estar viva e que vá em breve aparecer.
E quando ele fala dessa questão da inocência, você vê que ele dá uma enrolada. Observação, o corpo não havia ainda sido encontrado. E ele bota a mão no coração, fala que ainda acredita que ela está viva e etc. Até cita o programa, né? Ele tenta ali puxar um pouco para o programa, né? De casos que a pessoa aparece depois de meses, etc. Só que nós vemos junto disso a língua na boca, novamente, há o nervosismo. Além disso, nós temos o ombro, ele olha muito para a direita, e o ombro aqui movimentando. Então nós temos aí mais gestos, porque realmente ele não está congruente com a fala dele. Bom, vai seguir, tem mais análise. Queria o parecer primeiro da Gisele, do que ela ouviu até agora da Carol Portillo. Ai, Bate, tudo que a gente já havia percebido nele, né? Assim, claro, com mais clareza, mas é isso que ele é. Ele fala o sim, na verdade, que é o não. Ele sempre faz a gente querer acreditar nas mentiras dele, né? Porque até acho que nem ele mais acredita nas mentiras dele, né? Só o Natanael, tadinho. E aí, o que acontece? Eu acho que o restante da entrevista dela vai ser tudo isso aí. Não tem jeito pro Vanderlei. Uma pessoa que é honesta, eu acho que ela não precisa comprar testemunha, ela não precisa mentir tanto, né? Alegar que foi coagido pela polícia, por isso os depoimentos dele foram contraditórios. Eu acho que isso não convém mais. Eu não aguento mais nem ouvir as mentiras dele. Antes da Bruna falar, a Carol Portillo analisou também, eu vou mostrar isso agora, essa entrevista dada pelo Vanderlei na segunda-feira. Ou seja, né, nós mostramos aí as entrevistas dadas por ele durante esse decorrer até praticamente a prisão, e agora é a entrevista depois que ele sai, que ele deixa a cadeia e o suposto corpo é encontrado. O que eu percebi? Que ele estava sendo mais cauteloso nas respostas. Não sei se vocês também tiveram essa percepção. Ele perguntava mais pro Natanael, que vinha seguir. Eu achei que assim, ele estava respeitando mais o advogado. Fala. Ao mesmo tempo, ele ainda sente medo. Eu sinto que ele ainda tem o medo. Medo do Mesmo quê? estando orientado pelo Natanael, ele sente medo. De ser descoberto, é isso? Eu sinto que ele tem medo, Bate, de falar. E acabar se prejudicando pelo que ele fala. Mas ele tem... Então, mas o Bruna, ele sempre insiste, ele tá sempre à disposição para dar entrevista, ele nunca disse não. Mas muitas vezes ele entra em contradições, Bate. O nervosismo e o medo dele faz isso acontecer, tenho certeza. Será, gente? Bate. Eu acho ele firme, danado é firme nas respostas. Se ele for culpado, ele é um belíssimo de um ator. Se for culpado, Bate, fala. até quando você desmascarou ele ao vivo, ele continuou firme na mentira. Qual foi esse dia? O dia que você botou replay. Ah, verdade. E teve um dia também que eu me lembro que eu estava por telefone com ele. Ele falou que não teve acesso ao vídeo, que não sabia que vídeo era esse. Será que era o vídeo da câmera de segurança? Foi. Foi o da câmera de segurança da casa ou foi aquele que ele aparece andando atrás da Lúcia? Eu acho que foi o da câmera que mostra uns gritos, né? Acho que foi o da polícia que ele... E aí ele falou, ele escorregou no meio da conversa como se tivesse visto. Eu perguntei, mas você viu ou não viu? Aí ele desliga o telefone. Só que depois ele falou o seguinte, não, eu não desliguei o telefone na sua cara não, é que acabou a bateria. Foi. Só que reparem também, ele nunca deixou de informar para a polícia onde estava. Sempre corre boato na cidade. Mas 7 horas e 9 horas da noite ele não sabe explicar, Bate. É o grande X da questão. Agora, se ele não sabe explicar e entrou em contradição, ele e Elaine, onde estavam entre 7 e 9 horas da noite, se isso, né, eu já vi gente ser presa por muito menos. Por que o delegado não consegue prender o Vanderlei, então? Não tem isso de lei de É isso que eu tô tentando entender também. de abuso de autoridade. Não tem isso, gente. É isso que Lei eu de também abuso de não autoridade entendo, é Bate. outra história. Só que, mulher, Sim. porque toda a família diz que ele é culpado.